O poder de cada um de vocês livrará dos obstáculos e você não vai precisar de fazer esforço. एकाग्रता की शक्ति सदैव एक आप दूसरा न कोई. Fique constante nesse pensamento que somente existe um Pai e mais nada. एकाग्रता की शक्ति Somente um pensamento. सहज Tenha um estágio constante. स्थिति बनाती. एकाग्रता की शक्ति सदा सर्वप्रथम Tenha uma atitude constante de benevolência para todos. कल्याण की वृद्धि सहज बनाती. एकाग्रता की शक्ति Uma visão de irmãos para todos. भाई की दृष्टि सदैव बना देती. एकाग्रता की शक्ति Com o poder da concentração e nas suas relações com cada alma, स्नेह सम्मान स्वमान lhe faz fazer experimentar bem facilmente e ter respeito e ter um comportamento de respeito. क्या करना है अभी. क्या Então, o que é que você deseja fazer agora? Qual é a atenção que você deve manter? Concentração. स्थित होते हो Você então se torna estável वो भी करते हो. e você tem essa experiência. अनुभवी नहीं. Mas você não se concentra na sua experiência. Algumas vezes você se experimenta ser elevado. Algumas vezes você é como se fosse no médio, algumas vezes ordinário. Então você passa de um estágio para outro. Se torne tão poderoso que seu intelecto, a sua mente, fica sempre constante sobre suas ordens. Ele não flutua por um segundo, mesmo até nos seus sonhos. Sua mente não deve ser influenciada, não deve influenciar você, você é o mestre. Of determined Promessa de um pensamento determinado, com sua forma perfeita. Se torne um instrumento de revelar a Deus. Assim como o Pai se torna a imagem de dar visões, prometa a si mesmo que você vai adotar essa sua forma perfeita. Não somente tentar fazer.
tempo de tentar passed. já passou. Now make a Agora promise faça uma and promessa reveal your e perfect revele form. sua forma perfeita. Become an image Se torne uma that imagem que functions dá visão in exactly the same way da as mesma the forma Father como o does. Pai dá. By considering yourself Se to considerando be você an mesmo, ser uma image imagem that que dá creates visões, things, you will never você nunca be defeated. será. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Bem-vinda a Viagem Parivar. Hoje é dia 9. Com sua forma perfeita, se torne um instrumento que revela a Deus. Hoje o tópico é, assim como o Pai, se torne a imagem que dá visões. Agora nós vamos escutar Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Baba wants us all to become that image. Baba quer que nós todos se tornem uma imagem Visions to everyone. que dê visões a todos. And for that, what we have to do, Mas para isso, o que é que nós precisamos fazer? emerge our Emergir image of perfect form. nossa imagem perfeita. And what is that image of perfect form? E que imagem é essa de We forma can perfeita? think of as I am an angel, very Você pensa que eu sou um anjo, eu tenho dupla luz e também alokik, a spiritual. lógica espiritual. Our walking, talking, Nossa maneira de andar, de caminhar, de falar, tem que ser a lógica, deve ser espiritual. we look different. Nós Brahma Baba parecemos diferente. used to spend lot of time Baba passava muito tempo olhando a si mesmo. and also all medicals we used to do for Baba in Bombay. E So he também used to stay ele ia às vezes ao médico em in an Bombay. apartment. Aí eles alugavam um Because apartamento. in Bombay there are flats, Yeah. they don't have Aí em Bombay eles têm apartamento. in suburbs. Não tem casa. Só nos subúrbios é que tem casa grandes. So Portanto, Baba was walking on. He used to go in for the walk. Baba was Baba a ia, walk. ia para caminhar, ele sempre ia caminhar. Ele Look gostava at de caminhar. watch, I will think what are the hours there is less crowd Então ele pensava qual é a hora que tem menos gente para poder caminhar ocean front. e caminhar na frente And do then we oceano. decide maybe E aí a gente decidiu 7 in the talvez morning, but that's again cedo, Murli cedo, Maharaj, our cedo de manhã ou então de tarde, porque de So manhã Baba tinha o said, I Murli. will take Baba for Então walk. os filhos de Baba levavam a Baba para And when people caminhar. are passing by, E quando as pessoas estavam passando, fast, and then they will stop and look quando eles back. passavam, eles paravam e olhavam Wanted para to eles. see who is this man. Quem é esse homem? Baba was tall, E Baba era bem alto, had self-respect. tinha The muito face, auto-respeito. face used to be sparkling. A face dele era como brilhava, Very, very cheerful. era bem muito contente. Very beautiful twinkle E and sparkle in the ele, eyes also. os olhos brilhavam muito. Everyone will look Baba well. E todo mundo que olhava para Baba It's not pensava, giving drishti, ele não dava driste, but they are looking at Baba. mas eles não olhavam para ele. E Baba sorria. I still remember few Eu ainda me instances lembro, like that. algumas vezes assim. So he was unique personality. Ele tinha uma It was personalidade not única. externally his face or his body, but it was that spirituality, Ele tinha aquela espiritualidade personality of purity where there is light. e que era aquela personalidade de pureza que era leve So e like poderosa. sparkling and powerful of stability and Leve, o leve brilha love, e brotherly love, poder. love. So then Ele that também was tinha muito like amor. his, I must say, stage of Eu posso dizer que ele perfection. tinha um estágio de Baba was perfeição. saying to us that
Então, Baba dizia para a gente, whenever like quando we are given the practice for tomorrow, a gente está dando we all should para amanhã, que nós todos deveríamos keeping in mind, ter em mente, merging emerja over that form, aquela forma being double light, de ser leviano em dobro, beautiful, ser bem contente, sparkle of purity. ter um brilho de pureza. Normally, if you look at the people, Normalmente, se você whether olha they para have covered their face with lot of makeups, muitas as pessoas, eles or colocam make-up, even always cobrem a talk face com about make-up, their situations and their problems. ou então você vê as What are situações, the os beautiful problemas conversations? e They as have a conversas que eles beautiful falam. mirror in front of us, Às vezes tem and then we keep saying, um, tattoos are very expensive. pode ter Tattoos are very expensive. Things are getting very jantar muito expensive. bom, assim, mas isso deve ter So sido what are muito you caro, eating? porque os How vegetais estão much muito for caros. food? Então, o que é que eles estavam pensando? Na If we comida e realize no that preço. our Preocupado. conversation, whatever we are having, is going with the food in our body, Aquilo que a gente está we feel pensando very vai junto com a gente and that is why para o Baba corpo, always says, why dentro do don't you corpo. remember me? Então, por isso que Baba diz, quando estiver Because comendo, with the lembre-se de remembrance mim, in the body, porque essa the lembrança vai energy para o will do corpo. magic. Então, vai Whatever fazer we eat, mágica. the O que energy will quer be que seja que a radiated gente from us coma, a gente because tem of que levar essa our energia para dentro do corpo. remembrance. Por isso que tem que falar, But if I am comer talking na about lembrança e amor de circumstances, Baba. situations, Mas se a gente está falando why sobre we think circunstâncias, situações, e quando so? estiver The comendo, food what I am giving então a to the mind, comida, que tipo de food é essa que está dando para a mente, and that is para why o corpo? always have either E nós silence sempre, or remembrance of ou em Baba. silêncio ou na lembrança And de if you Baba. have really to talk about E se something você tiver que falar alguma coisa, very good, very fale alguma successful, coisa so that sempre que seja muito the boa. energy Então goes essa energia from the vai mind para a and the comida. body, A mente e o through corpo. the mind to the body, with the Através da mente e através do This corpo. is what I realized that it É was por so isso que eu important for us. realizei que é muito importante para a gente prestar atenção. Now, when we are asked, Hoje em dia, quando se pergunta, or we are reminded, or we remind ourselves, ou quando a gente lembra assim a I nós want to mesmos, be in my image of perfection, ou eu I tenho que have ser minha this imagem de ambition, perfeição, then we say, okay, I will try. ok, daqui a um tempo, But this is eu the vou time tentar. where we don't use word try, I promise. Agora eu não vou usar mais a There is palavra, eu a vou wide tentar, difference eu in prometo. practice between I am trying, I will try. Nunca diga eu vou Other tentar, eu vou tentar. thought is, yes, Outro pensamento é também, I will eu vou definitely fazer, practice it. eu That's tenho que one praticar determined isso. thought. Tem um And pensamento also, I determinado promise. que eu vou So I fazer. think that it's very, very, Eu penso que é muito, muito prático. that means we have to do it through A gente tem que creating this fazer awareness. através de criando essa consciência. Keeping determined thought and or promise that I will Tenha in sempre um pensamento determinado e prometa que eu vou trazer vou emergir esse meu estado de perfeição. it's again revealing Baba. É revelando a Baba. Always Essa é a maneira de revelar a Baba. how our Brahma Baba walked, how our Brahma Baba talked. Tem que lembrar como é que o Baba falava, como é que ele Everything will dizia. emerge. Tudo vai So emergir. it's not only when I sit É somente quando eu that sento others have vision of me. que outras pessoas vão ter a visão de mim. But also while walking, Mas também quando eu reminding estou others, andando de um lado para o outro, fazendo that alguma is coisa, also very important. essa também é muito importante. Just keep Brahma Baba in front of you. Sempre tenha Brahma Baba em frente de você. His eyes, his Os olhos dele, expression. a expressão dos olhos, na face. Some of you might say, Você, alguém pode dizer, mas eu não vi ele, eu não vi Brahma Baba. when you go in Baba's room, Mas quando você vai no quarto de Baba, você pode ver. as if he's talking to you, right? É como se ele He's estivesse falando com responding to você. you. Ele está He's respondendo a supporting você. you. Ele está He's dando giving you suporte. strength. Ele está lhe Many, dando many força. experiences Muitas e muitas when you sit in experiências front of Baba. você vai You ter feel quando sentar very em frente de light. Baba. Você vai sentir But bem also, leviano.
just looking at Baba's E eyes, só em olhar nos olhos de Baba, we get merged into love. nós vamos, And so emergimos there no is amor dele. attraction there. E tem muita The atração lá. stage of perfection will have O attraction. estágio de perfeição vai vir. But Baba also remained very, Baba very também attached. é muito desapegado. In the beginning, when No início, some of the dadis quando algumas had idades vision, tinha they visões, also see Sri Krishna, e muitos tinham via Sri Krishna, and they will run after Baba. mas eles corriam para Baba e diziam, They had to keep them little bit far because Oh. they will just want to algumas vezes tinha que deixar ele um pouco distante, porque eles queriam ir para Baba, queriam abraçar a Baba. So that means there are many, many. Então tem muitas e They will muitas also have our vision of the que pode ter deity. a nossa visão, So, a visão de nossas formas de divindade. But what it grants basically is Mas light. o que Baba dá mais é luz e poder. It's love. People feel God's O love amor in Maya. de Baba você vai sentir quando está no quarto de Baba. Looking at that form, Olhando para essa forma, there won't be anything from inside. não vai haver nada de dentro de você. What we call Maya as O que a illusion gente chama de Maya or deception. ou decepção. We will not be defeated Nós não vamos ser derrubados. in the sense of there won't be No, any other attraction. num senso que não vai ter nenhuma outra atração. Because there is power, God's love. Porque existe poder no amor de Deus. So it's very, E eu very emerjo aquele amor, o poder. E eu acho que amanhã, gente, tem que fazer essa promessa e fazer. Pelo menos poucas vezes. Emerja a sua forma perfeita. Crie a sua consciência e que vai refletir na sua face. Pelo menos internamente. Veja quais vão ser os seus sentimentos. Um é externo. Mas qual vai ser o meu o que é que eu vou sentir quando eu estiver experimentando isso? Perto de Baba, num estágio de muito como se você tivesse já para terminar o seu curso. Você está fazendo tirando o degrau de mestre, MD, e você vai passar no exame. Então, quanto é que você vai ficar contente de você quando está estudando e sabe que está terminando já o curso? Aí você tem muitos exames para fazer, mas já está quase terminando. Como é que você se sente internamente? O que você conseguir aí de 8 anos de estudo, de medical e de mestrado, mesmo fisicamente é muito estresse, muita preocupação, mas internamente tem os sentimentos de estar muito contente. Eu estou escrevendo com o intelecto, mas é certo que por dentro está sentindo muitos sentimentos bons. Qualquer tarefa que você vai fazer, assim mesmo é para você mesmo. Que você está numa jornada espiritual depois de tantos anos. E agora, através da promessa, não só evidente, mas nossa promessa a nós mesmos, emergindo dessa forma perfeita. E através do Drishti, eu dando visões aos outros, eles vão ser inspirados. Om Shanti. Vamos nos lembrar de Baba. Promessa de pensamento determinado. Com sua forma perfeita, se torne um instrumento de revelar a Deus. Assim como o Pai
Torne-se uma imagem que concede bênçãos e visões. Promise yourself Prometa a si that you mesmo will adopt que você adotará sua forma perfeita, not just não try apenas to tentar do so. fazer isso. The time A to hora de try tentar has passou. now passed. Now make a Agora promise faça uma nova and reveal promessa your perfect e form. revele sua forma perfeita. Become an image Torne-se uma that imagem grants visions que concede exactly visões the same way exatamente as the como o Father Pai does. faz. By considering yourself Considerando-se uma imagem an que image concede that visões, grants visions, you vocês will never nunca be serão defeated. derrotados. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Journey. Today is day 9. Hoje é dia 9, The Murlis Aviak from Murli de 1969, 1969, teaching us to change nos from inspirando de Brahmins mudar to de Brahmes a anjos. Now we will listen to Agora Bhaga's vamos music. escutar a Babdada. February 6th, 1969. 6 de Om fevereiro, Shanti. 9 de fevereiro. Stop listening to Pare de praise ouvir and louvores e become torne-se glorious. grandioso. Are all of you on the Todos pilgrimage vocês of estão na remembrance? peregrinação da lembrança. You have now understood Agora the vocês essence entenderam of the study. a essência do estudo. Put that essence into your life. Coloquem essa essência em sua vida e contem ao mundo sobre o seu You significado. have understood the knowledge. Vocês entenderam o conhecimento do Criador e sua criação. You have heard a lot. Vocês ouviram And muito now e agora show everyone precisam mostrar a the powerful todos, embodiment. tornando-se apenas sonificação de tudo o que ouviram. How will you show it? Como vocês vão With mostrar every isso? activity, the Com divine todas as suas activity atividades. of Bap and A Dada atividade divina de should be Bapa e visible. Dada deve ser visível. Only that Father Somente should be esse seen in Pai your eyes, deve ser visto and em only seus His olhos, knowledge e should somente o be conhecimento dele perceived. deve ser ouvido em sua fala. Every divine Cada activity atividade should be divina merged deveria with estar every imersa activity. em cada atividade de vocês. It isn't just the Father's Não divine são apenas as activity, atividades divinas but do on Pai, seeing the Father's mas divine ao ver as activity, atividades divinas do children should Pai, also become os filhos também manifestors who deveriam se perform tornar divine aqueles que activity. realizam a atividade divina. People should As see pessoas the deveriam Alokik ver aquela image imagem in your alóquica image. na imagem de The Avyakt vocês. image should be A visible imagem in aviac your está corporeal visível image. em sua imagem By corpórea. making such Com efforts, esse esforço, you have to show the vocês têm de results mostrar os of all the resultados de efforts todos os that Baba esforços made. que Bapdada fez. On the path of Também no ignorance and caminho da despair, ignorância, it is as é if como the se o pai Father deles is fosse visible visível em in alguns such filhos. children. Through their Com words suas and palavras e behavior, there will be comportamento, the experience haveria a of the Father. experiência de seu pai. In the same Da way, mesma forma, Baba's as virtues virtudes de should be Baba revealed deveriam ser and will reveladas be revealed e serão by each reveladas one por cada um of dos filhos, Baba's very special muito children. especiais de Baba. How will this Como happen? isso acontecerá? What is the main Qual é o effort? principal esforço para isso? The main A thing coisa is what principal was é also o que taught também lhes by foi the dito pela corporeal forma being, corpórea, to stay on para the ficarem na pilgrimage of peregrinação da remembrance lembrança and to perform e actions fazerem ações whilst being enquanto stable estáveis in no the estado Avyakt aviact. stage. Children will Os now filhos face agora a lot, terão que enfrentar but muito, the all-powerful mas one o is with Todo-Poderoso you. está com And vocês so, e, there is no portanto, difficulty. não há dificuldade. Everyone must Todos simply devem concentrate simplesmente on prestar one atenção aspect. a um aspecto. There will be many Vocês terão de obstacles enfrentar on the muitos path of faith. obstáculos. What is the Qual é o obstacle obstáculo that que you have vocês to têm que face? enfrentar? Do you know? Vocês sabem.
Consciência do corpo. Body A consciência do consciousness corpo is the main é a thing, coisa principal, but desires will mas os create desejos obstacles in criarão between obstáculos by no opposing meio, them. oposando-se a vocês. Which desires? Quais desejos? My name Meu is nome deveria ser glorified. glorificado. I am like Eu sou this. assim porque eu não fui Why wasn't consultado someone sobre excited isso. about this? Why wasn't Porque não I fui valorizado. validated? All these Todos various esses vários desires desejos will virão come in the na form of forma de obstacles obstáculos to oppose para you. se oporem a vocês. So remember, Portanto, I lembre-se must not de have que eu não any devo ter desires. nenhum desejo. I have to face Eu tenho de everything. enfrentar tudo. If I have any Se eu tiver algum desires, desejo, I will not be não able serei to capaz face de enfrentar as situations. situações. Baba has been Baba tem stressing dito a about vocês remembering para one se thing. lembrarem de uma coisa, In order for you to para que become se tornem at elevados ao ter o at estágio having do the avião. Avyakt stage. If you Se embody vocês it, assimilarem you will isso, very quickly você de modo and fácil e easily rápido be able to remain conseguirão ficar stable estáveis at the Avyakt no estágio stage. Avyakt. What is it? Assimilarem o quê? At present, No we are momento, guests somos hóspedes. because we have all to Todos return temos que home voltar para casa via the subtle através da region. região sutil. By Ao considering se yourselves considerarem um guests, hóspede, you will be able vocês to remain conseguirão stable permanecer in the estáveis high no estágio elevado, Mahan Maham. stage. If instead of Se em vez de se considering considerarem um yourself to hóspede, be a guest, that Meham, is, Mehman, you create vocês the criarem difference a menor between diferença nesta palavra, vocês home. cairão. What is that Que word? palavra é essa? You have to Vocês consider têm que se yourself to considerar be a um guest hóspede and not be e não se deixar influenciar por louvores, that is, Mahima. Mahima. If you are Se vocês forem influenciados por louvores, you will not be able vocês to não become conseguirão a se guest. tornar um hóspede. If you Se consist vocês se yourself as a guest, considerarem um hóspede, you will become vocês se elevated. tornarão elevados. It is a A very diferença é small muito pequena. Mehman Meham and e Mahima Mahima. to be a Ser um guest hóspede and e praise. louvor. But even the Mas slightest mesmo a menor difference diferença brings about causa a lot muita of change. oscilação. What knowledge Que conhecimento vocês dão a todos? that O da Trimurti? just as you Assim give como good vocês dão o knowledge conhecimento do to Trimurti, Trimurti in the same a way, outros, keep da the mesma knowledge of forma, three things. mantenham consigo o conhecimento de três coisas. Renounce three things Renunciem and três embody coisas three things. e assimilem três coisas. Only when you renounce Somente these quando three vocês things renunciarem essas will you três be able coisas, to remain vocês stable poderão at permanecer the stage estáveis of self, no estágio do and eu there will be e terão success. sucesso no serviço. What are the three Quais são as things três that coisas you que have to vocês têm de embody? absorver? Tyag, Yag, tapasya and e seva, seva. renúncia, That is renunciation, meditação meditation, intensa e serviço. are needed in São your dharma. necessários em seu Dharna. Tapasya Tapasya means significa pilgrimage of a remembrance. a peregrinação da Life lembrança. cannot be created E uma without vida não service. pode ser criada sem serviço. There cannot be Não pode haver success sucesso without nessas two duas things coisas sem without renúncia. renunciation. And you have E to vocês têm de consider renunciar a três that coisas become an que se obstacle tornam um in obstáculo no service. serviço. Firstly, Em primeiro lugar, never make nunca excuses. deem desculpas. Secondly, Em segundo never lugar, wait to be nunca told esperem to que do peçam para service. vocês fazer o And serviço. thirdly, Em terceiro never lugar, guilt nunca while murchem ceasing enquanto to serviço. service. Making Dar excuses, desculpas, waiting to be esperar told. que eles peçam. You have to Vocês renounce têm de these three renunciar things. essas três coisas. If you renounce Se these vocês three renunciarem things essas três and coisas combine e assimilarem as três coisas, what o que will you vocês se become? tornarão? You will Vocês se become tornarão a of forma your do seu praise. louvor. Here
Aqui em Abu também, qual é a forma do seu louvor? De que forma existe o seu memorial? Juntamente com Tapácia, existe alguma outra forma de memorial? Aqueles que observarem o templo de Divala com atenção se lembrarão dele. As imagens são apenas personificação de Tapácia. Elas também têm o terceiro olho. Juntamente com Tapácia, há também o memorial de ser Trimurti. Assim como existe o seu memorial de ser Trimurti, torne-se assim também. Qual é o terceiro olho? O do conhecimento. O terceiro olho do conhecimento é mostrado na forma do memorial. A personificação de Tapácia é ter o terceiro olho de conhecimento. Somente quando vocês tiverem constantemente o terceiro olho do conhecimento, vocês poderão se tornar a personificação de Tapácia. Se o terceiro olho de conhecimento desaparecer, vocês não poderão ter Tapácia. É por isso que se vocês continuarem com Dharana, enquanto se lembram da palavra Trimurti, vocês se tornarão iguais ao louvor cantado para as Shaktis. A influência que vocês têm será então visível. No momento, isso é incógnito, porque as Shaktis ainda estão incógnitas? Porque até agora, seu autorrespeito, seu serviço e sua grandeza são incógnitas, até para vocês mesmos. Por serem incógnitos para vocês, eles também são incógnitos para o mundo. Quando isso for revelado a vocês, isso também será revelado ao mundo. Vai ser continuado. Om Shanti. E Avyak Parivar, You can see the schedule for tomorrow o schedule para amanhã. until evening with Avyakti Parivar sessions. Amanhã, And o now Avyak Parivar. let's do our Avyakti signal meditation. Agora nós Remember vamos fazer a Baba. nossa Om Shanti. meditação e se lembrar de Baba. Om Shanti. Promise Promessa, prometa, promessa de pensamento determinado, com sua forma perfeita. Se torne um instrumento de revelar a Deus. just like the Assim como o Pai, torne-se uma imagem que concede bênçãos. promise Prometa yourself a si mesmo que adotarão sua forma perfeita. Não apenas tentem fazer isso. the time A for hora de tentar passou. now make a Agora, faça uma nova promessa e revele sua forma perfeita. become an image Torne-se uma imagem que concede visões, exatamente como o Pai faz. as the Father does. By considering Considerando-se uma imagem to be an image que concede visões, grants vision, vocês you will nunca never be serão derrotados. defeated.
दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा अपने संपूर्ण रूप से